Eu entendi. Pode. Bom dia a todos os meus irmãos, meus amigos, dos dois lados da vida. Aqui estamos, 3 taefeiros da Casa de Maria Madalena, para dar prosseguimento ao nosso propósito de entrar nessa corrente de orações que estão sendo realizadas por todas as filosofias. Todas as religiões estão fazendo preces para beneficiar, ajudar na recuperação dos nossos irmãos que estão desencarnando pela pandemia. Passamos a casa dos 100 mil, né? Estamos premiadas como o país maior número de mortes, atrás somente dos Estados Unidos, porque o comportamento dos governantes foram muito parecidos, né? O de lá já reconsiderou e o de cá continua na sua alienação. Então, vamos dar prosseguimento ao nosso trabalho e lembrando para nós e para os nossos irmãos que são responsáveis pela assistência espiritual aos doentes, aos tristes, aos solitários, aos aflitos, que precisam dessa mistura da energia grosseira, mais pesada, do trabalhador encarnado para o trabalho de assistência aos sofredores. O nosso trabalho, todo ele, desde a abertura até a finalização, na intenção dos nossos irmãos desencarnados, que para nós, no momento, são eles e as famílias que mais necessitam das nossas orações, das nossas vibrações, porque tudo aquilo, tudo no mundo é regido em ciclos, né? Então, tudo isso que nós fazemos, ele dá aquela volta ao país, ao planeta, à nossa família humana e retorna para nós. Uma parte retorna para nós. Ele sai arrebanhando pelas florestas, pelos bosques, pelas cascatas, pelos rios, pelos mares. Eles vão arrebanhando uma força de energia, de cura, de paz, de alimento para o nosso corpo físico e para o nosso espírito. E assim também acontece com o mal. Quando a gente emite um pensamento negativo para alguém, aquilo vai arrastando na sua trajetória todas as pessoas que estão naquela sintonia de ruim. Se aquele a quem nós dirigimos o nosso pensamento negativo estiver numa sintonia do bem, imagina vocês, quando terminar este círculo, como vai voltar, essa carga vai voltar pesada para nós, né? Isso aí tem até um pontozinho de estudo que ele fala que tudo são ciclos, ciclos das estações, ciclos da temperatura, ciclos de vida, ciclos de idade, ciclos de doença, doenças cíclicas, tudo que vai e retorna de uma forma transformado, acrescido de positividade ou de negatividade, conforme o emitente, né? Então, é preciso a gente ter muito cuidado com os nossos pensamentos, que já é energia, com as nossas palavras, que é energia concreta, e com as nossas ações, que é a realização daquilo que nós viemos, né, construindo a partir do pensamento. Então, vamos abrir nosso trabalho de hoje com uma mensagem do querido Dr. Humberto Leite de Araújo, um dos fundadores da Aliança da Fraternidade. Bem-aventurados limpos de coração. Palavras de Jesus, registradas em Mateus capítulo 5, versículo 5. Já se aproxima o dia da vitória, do bem, do amor, da paz e da verdade. Tenhamos fé em que a humanidade ingressará em nova trajetória. Não haverá mais guerra, nem canhões, nem aflições, nem dores, nem tormentos. Findar-se-ão de vez os sofrimentos e se unirão, por fim, os corações. De novo, voltaremos às primícias daquele mundo lindo de delícias de que nos fala o Velho Testamento. E todos nós teremos a aventura de ver Deus, não só em pensamento, mas com a alegria de uma alma pura.
Que assim seja. Graças a Deus. Vamos dando prosseguimento ao nosso trabalho, porque, para variar, a gente está com um textozinho um pouquinho... Está mais ou menos como da semana passada, né? Então, vamos prosseguir na nossa tarefa, porque quando nós já entramos aqui, mesmo que a gente chegue um pouquinho esbaforido, mexendo nisso, arrumando as coisas, o pessoal na técnica, numa atividade contínua, né? Mas, de qualquer maneira, a gente já entra num ambiente de uma energia diferente, né? É uma energia diferente porque o trabalho da casa é 24 horas por dia. Então, quando a gente entra lá no portão, a gente já recebeu um passezinho para tirar os miasmas mais grosseiros. Quando a gente entra aqui no salão, então, a gente já leva um banho de energia, porque a casa está preparada para o trabalho. Nós apenas temos a bênção, né, de ser recebido pelos mentores da casa para trabalhar. Nós estamos aqui a serviço. Então, vamos cantar a oração de São Francisco, fazer logo a nossa roda de orações em benefício dos nossos irmãos sofredores e principalmente para os nossos irmãos desencarnados pelo coronavírus. Vamos cantar a prece do amor, Francisco de Assis, para que a gente possa, quanto mais a gente refletir sobre as palavras da prece de Francisco de Assis, a gente possa cada vez mais preencher o nosso coração de afeto, de fraternidade, de paz, para distribuir, né? Dividir essa paz, essa fraternidade com todos aqueles que cruzarem os nossos caminhos. Primeiras pessoas que vão receber essa paz do nosso coração, essas energias de cura, de conforto espiritual, são os nossos familiares, é a nossa casa, né? Nós já estamos quase na hora de dormir, depois nós vamos dormir, e amanhã de manhã nós vamos estar plenos de boas energias para os nossos trabalhos, aqueles que vão trabalhar em paz, vão ter um bom dia de trabalho, um dia proveitoso, um dia de muita paciência, muita tolerância, no encontro com os nossos companheiros de jornada. Senhor, fazei instrumento de vossa paz, onde houver ódio, que eu leve o amor, onde houver ofensas, que eu leve o perdão, onde houver discórdias, que eu leve a união, onde houver dúvidas, que eu leve a fé, onde houver erros, que eu leve a verdade, onde houver desespero, que eu leve a esperança, onde houver tristezas, que eu leve a alegria, onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai forças àqueles que passam pela provação, dai luz àqueles que procuram a verdade. Ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Pai, dai ao viajor estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito da verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo o que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que não vos conhecem. Esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos espíritos consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, o Pai,
Uma centelha do vosso amor pode iluminar a terra. Deixai-nos beber nas fontes dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento de amor. Com Moisés sobre a montanha, nós te esperamos com os braços abertos. Ó bondade, ó beleza, ó perfeição. E queremos, de alguma sorte, merecer a vossa misericórdia. Deus, dai-nos força, ajudai o nosso progresso a fim de subirmos até vós. Dai-nos a humildade, dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade, Pai, que fará das nossas almas o espelho onde se refletirá a vossa divina imagem. Que assim seja. Hoje eu vou rezar o Pai Nosso, de José Silveira Horta, na psicografia de Chico Xavier, do livro Parnaso de Além-Tudo. Pai nosso que estás nos céus, na luz dos sóis infinitos, Pai de todos os aflitos deste mundo de escarcéus. Santificado, Senhor, seja o teu nome sublime, que em todo o universo exprime concórdia, ternura e amor. Venha ao nosso coração teu reino de bondade, de paz e de claridade, na estrada da redenção. Cumpra-se o teu mandamento que não vacila nem erra, nos céus como em toda a terra, de luta e de sofrimento. Evita-nos todo mal, dá-nos o pão do caminho, feito na luz, no carinho do pão espiritual. Perdoa-nos, Senhor, os débitos tenebrosos, de passados escabrosos de iniquidade e de dor. Auxilia-nos também nos sentimentos cristãos, a amar nossos irmãos que vivem longe do bem. A proteção de Jesus livra nossa alma do erro, sobre o mundo de desterro distante da vossa luz. Que a nossa ideal igreja seja o altar da caridade, onde se faça a bondade do vosso amor. Que assim seja. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois entre as mulheres, e bendito é o fruto que do vosso ventre nasceu, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai a Deus por todos nós, agora e na hora do nosso desenlace. Que assim seja, graças a Deus. Agora vamos fazer a oração específica dos nossos irmãos que estão desencarnando pela pandemia, que eles possam entender, alcançar o martírio pelo qual estão passando, que as suas famílias estão sofrendo, as condições em que as coisas estão acontecendo é extremamente dolorosa. A gente fica pensando que muita gente não tem condições, né, de se despedir dos seus mortos. Às vezes, há enterros de 4 ou 5 pessoas de uma vez só, e a pessoa não sabe nem em que caixão está o seu ente querido, porque a gente ainda tem necessidade disso, né? De se despedir das pessoas, de fazer pensamentos. E a gente não tem, às vezes, nem a condição de estar próximo da pessoa desencarnada, e às vezes o espírito está ali, consciente ou não, mas o espírito às vezes está ali, e nem a gente tem condições de fazer uma prece, como eu não tive de fazer pela dona Valdiléria, que eu sempre faço a minha oração silenciosa, canto a oração de São Francisco baixinho, para dar um conforto ao espírito daquele que parte. Deus clemente e misericordioso, que a tua bondade se estenda sobre todos os espíritos que se recomendam às nossas preces, particularmente aos nossos irmãos que estão desencarnando pela pandemia. Bons espíritos que tendes por única ocupação fazer o bem, intercedei conosco pelo alívio deles. Fazei que lhes brilhe diante dos olhos um raio de esperança, e que a luz divina os esclareça acerca das imperfeições que os conservam distante das moradas dos bem-aventurados.
abrir-lhes o coração ao arrependimento e ao desejo sincero de se depurarem, para que se acelere o adiantamento. Fazer-lhes compreender que é por seus esforços, que podem eles encurtar a duração das suas provas, que possam as nossas palavras repassadas de benevolência suavizar-lhes as penas e os sofrimentos, mostrando-lhes que ficaram na terra as pessoas que deles não se esquecem, que se compadecem e que lhes desejam toda a paz, todo o progresso possível, o mais rápido possível. Que assim seja, graças a Deus, graças a Deus e graças a Deus. Hoje trouxe para nós recordarmos que tudo isso que a gente traz para dividir com vocês não são assuntos desconhecidos, são pontos estudados, coisas já lidas dos nossos companheiros. E é importante a gente estar sempre relembrando, né? Por isso que, apesar de estar com quase 40 anos de doutrina espírita, eu continuo estudando o Livro dos Espíritos, estou no Livro dos Médiuns também, depois vou pegar de novo o Céu e o Inferno, o Evangelho a gente pulou. E vou fazer essa leitura, e quando eu terminar a Gênese, eu retorno de novo e continuo estudando. Porque a gente descobre, né, novas interpretações, novas informações que passou no primeiro momento despercebido. E nós também vamos mudando, à medida que nós vamos, né, passando os dias, nas bênçãos do Pai, pela prorrogação da existência, a gente vai também se mudando, se transformando, né? Então, o nosso enfoque daqui, final do ano, que eu termine a leitura do Livro dos Médiuns e do Livro dos Espíritos, a gente já vai estar com outro ponto de vista, uma outra mente, porque nós estamos reaprendendo e redescobrindo novas informações que, no primeiro momento, a gente não prestou muita atenção. E vamos agregando este conhecimento, e isso não é fácil, no nosso dia a dia, no nosso modo de ser, no nosso comportamento. Começamos a olhar os nossos adversários com mais complacência, com mais compaixão, porque nós mesmos precisamos da complacência e da compaixão de Jesus todo dia, né? Todo dia a gente dá uma tropeçada naquele defeito, naquele vício, naquele equívoco que a gente traz através dos tempos, né? Está tão enraizado, tão impregnado, tão apegado até no nosso subconsciente, e a gente, às vezes, até sem sentir, sem perceber, está errando. Mas a gente também sabe que Deus tem paciência com os nossos momentos de ignorância, né? Porque aquele que ignora, que erra por ignorância, ele tem atenuantes, né? Assim como na lei, aquele que desconhece a lei tem atenuantes. A lei do Pai é muito mais perfeita, muito mais justa, muito mais amorosa, muito mais compassiva do que a lei dos homens. E eu trouxe hoje para vocês aqui este livro aqui de Emmanuel, Religião dos Espíritos, na psicografia de Chico Xavier. Eu escolhi a mensagem Orientação Espírita. É uma coisa bem principiante, né? Da doutrina espírita. É do livro Religião dos Espíritos, de Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel. São dissertações e estudos em torno da substância religiosa contida no Livro dos Espíritos. No Livro dos Espíritos contém a parte da filosofia, da ciência e da religião. Então, esse livro se atém mais à parte do Livro dos Espíritos. O outro que eu estava com ele em mãos aqui é sobre as lições do Evangelho. Orientação espírita. Declaras-te necessitado de orientação para que te faças melhor ante o Cristo de Deus. Todavia, o Espiritismo, em nos revelando a vida maior, expõe claramente a essência e o plano de nossas obrigações.
Todos nós somos férteis em petição ao Senhor, invocando-lhe auxílio, esquecendo-nos, contudo, que no campo das necessidades humanas, clama o Senhor igualmente pelos nossos braços. Então, Jesus, ao mesmo tempo que nos chama, ele espera a nossa participação, a nossa adesão, o nosso voluntariado no trabalho do amor. Não peças assim a outro que te empreste os ouvidos. Veja bem. Não peças a outrem que te empreste os ouvidos. Ouçamos o apelo da esfera superior que nos pede melhoria para que o mundo melhore. Alguém já disse, quando eu mudo, o mundo muda, né? Então, Deus espera pela nossa melhoria. Ele nos oferece possibilidades de trabalho e ele espera que nós, através do trabalho e pelo embasamento do estudo, a gente melhore e melhorando o mundo no nosso entorno melhore e o mundo distante de nós também melhore, porque nós vivemos, né, em ciclos, em círculos, as coisas vão e vêm como a maré. Ouçamos o apelo da esfera superior que nos pede melhoria para que o mundo melhore. Do degrau de conhecimento a que te elevas, descortinarás o vale imenso em que se move nossos irmãos nos labirintos da experiência. Muitos enfraquecem de dor sobre o ataúde de um coração em troca do qual daria sua própria vida. A gente vê as pessoas que perdem filho dizem assim, não é justo uma mãe enterrar um filho, um pai enterrar um filho. O certo é os filhos enterrarem os pais, pela lei natural das coisas. Então, um coração de mãe enterrar um filho deve ser muito doloroso. Eu não faço a mínima ideia da dor que possa ser uma mãe perder um filho. Outros jazem parafusados em cátares de sofrimento. Multidão deles mascaram-se de alegria, despedaçados intimamente por lâminas de aflição e remorso. E outros, muitos, se alistam a serviço das trevas, arrastando-se espantados na lama taciturna do crime. Então, muitos, né, se fazem de felizes, sorriem, ou passam para nós uma felicidade ou uma alegria que, na realidade, eles não possuem, né? E nós, muitas vezes, achamos que aquela pessoa que vive num determinado patamar de situação social, econômica, financeira, cultural, a gente acha que essas pessoas são felizes. Às vezes, nessas grandes mansões, onde a gente já teve experiência de observar um quadro assim, cheio de obras de arte, e muita infelicidade, muita desunião, muita expectativa na morte de uma pessoa da família, porque haveria a partilha dos bens, né? E quando morre alguém que tem bens, a família se desune, porque as pessoas começam a brigar, né, por coisas que são, né, efêmeras, que vai ficar aí, ninguém vai levar. Quando morrer, quando desencarnar, vai sair do jeito que chegou, sem nada, né? Somente com as boas obras. Há quem agoniza no desespero, quem se afoga no vício, quem cambaleia de angústia, quem se requeima sem perceber no fogo da ambição desmedida, quem transfigura a oração em blasfema e que mitiga a sede nas próprias lágrimas, né? Então, às vezes, a pessoa, até na própria prática da sua filosofia religiosa, a pessoa, às vezes, não está acrescentando nada ou quase nada à sua transformação como ser humano, porque a pessoa está iludida com outras coisas, que as coisas que ele tem que alcançar são os bens materiais, são as coisas terrenas, é o gozar a vida, né?
estamos aqui, né, em férias no planeta Terra. Desde o pedestal em que te levantas, e desce do pedestal em que te levanta e estende-lhes mãos amigas. Quem sabe? É possível que semelhantes companheiros de luta estejam contigo entre as paredes da tua própria casa. Gente, eu acho isso aqui de uma sabedoria profunda. Quer dizer, todos esses sofrimentos aqui, todas essas ilusões, né, dos bens que o mundo pode nos ofertar, a pessoa pode estar numa tremenda solidão, numa tremenda tristeza, sofrendo remorsos de coisas que ele mesmo desconhece, ele não sabe. Não fiz mal a ninguém, não faço mal a ninguém. Por que esse remorso? Por que essa melancolia? Por que essa tristeza? Por que essa falta de alegria? Né? Por que eu não vejo beleza em nada? Às vezes, essa pessoa está do nosso lado, na nossa casa. É preciso que a gente preste atenção. Eu li essa semana, no jornal, uma frasezinha, que chegou o tempo de nós cuidarmos uns dos outros. Precisamos deixar, quando terminar essa fase pior, nós não nos esquecermos que nós temos que cuidar uns dos outros, nós temos que dar atenção uns aos outros, nós temos que nos preocupar uns com os outros. A vida é a coisa mais importante que a gente tem. É possível que semelhantes companheiros de luta estejam contigo entre as paredes da tua própria casa, envolvidos no nevoeiro da ilusão e da ignorância. Rogo-te socorro na cartilha do exemplo, para que se libertem do desajuste a que se escravizam. O conselho, o esclarecimento, o ensinamento, tudo isso é importante, mas o exemplo é muito mais forte. É preciso que a nossa postura dentro do nosso meio familiar, dentro do nosso meio de relações, seja a nossa palavra em acordo com as nossas ações, com as nossas atitudes. Se nós falamos de uma maneira e nos comportamos de outra, nós vamos causar desconfiança. Fulano tem duas caras, fulano não merece confiança. Então, é preciso que a gente esteja atento a essas coisinhas que parecem insignificantes, mas que contêm um grande ensinamento. Não censures e nem firas. Ampara-os a todos, como e quando puderes. Não importa que pertençam a outros lares, outros credos, outras raças, outras bandeiras. A caridade, filha de Deus, não tem ponto de vista. Recordo que o Senhor, cada dia te situa a presença no lugar certo, onde pessoas para servir mais e melhor, no momento justo. Então, vamos recordar que a chamada de Jesus, segue-me tu, não te importa o outro, segue-me tu. É para a gente, em todo momento, em qualquer lugar, a gente esteja sempre disposto a ser aquele que toma, né, a primeira decisão de servir. Nós sejamos o primeiro a nos colocar a serviço. Desse modo, não solicites ao irmão do caminho te trace roteiro às atividades, porque o próximo está vinculado a problemas que desconheces. A gente, às vezes, né, faz uma imagem equivocada das pessoas, quase sempre a gente faz imagem equivocada das pessoas, tanto para melhor como para pior, né? Então, muitas das vezes, aquela pessoa tem problemas que nós desconhecemos. Por isso, né, a gente questiona, quando às vezes alguém nos trata mal, a gente é capaz de pensar assim, poxa, ele hoje deve ter saído de casa aborrecido, ele deve ter deixado alguém doente de casa, ele está com problemas, ele está doente, porque todas essas coisas são catalogadas no ensinamento do Evangelho como doenças. Dr. Fritz dizia, a humanidade de hoje é portadora de doenças de difícil cura.
porque são doenças morais, são doenças que a gente traz com resíduos do nosso passado próximo e nosso passado distante, e que a gente não se lembra. E a gente, às vezes, fica pensando que Deus está nos castigando por alguma coisa. Lembra-te de que somos chamados a ajudar e a sublimar hoje e sempre, e de que, se estás anotado entre os homens pela feição que aparentas, perante a verdade serás conhecido pelo que és. Se nós aparentamos, nosso perfil é de pessoas que raciocinam, é de ser humano, que diz que é a criação mais perfeita do Criador, né? É preciso que a gente, perante a verdade, seja conhecida pelo aquilo que a gente realmente é. Então, a nossa palavra tem que ser sim, sim, não, não. Né? A gente tem que dizer que veio. A gente tem que mostrar, de uma certa forma, quem eu sou, o que eu sou capaz, né? Que é para que a gente possa viver num clima de maior harmonia, de maior confiança, que a gente não fique assim, olhando para um lado, olhando para o outro. Olha, fulano está reparando, fulano está falando isso. A gente vê uma pessoa conversando, está falando mal de mim. Essas coisas são extremamente desarmonizantes. Num trabalho como o nosso, nós tomamos como exemplo um trabalho como o nosso, porque nós estamos nessa área. Então, é essa área que é o nosso campo de experiência, né? Então, precisamos estarmos unidos, coesos, compassivos com as imperfeições do outro, não aceitando, mas procurando de uma forma ajudar, de uma forma que não humilhe, de uma forma que a gente não esteja julgando, nem ferindo o companheiro porque ele está passando por um momento que ele está equivocado, né? Então, a gente, com jeitinho, com carinho, como um pai ou uma mãe aconselha o filho, a gente deve se investir nesse momento, né? Quando a gente procura ajudar alguém através da palavra ou da ajuda, a gente tem que ter uma postura de alguém que está realmente interessado em ajudar, sem nenhum outro objetivo, sem nenhuma barganha. Empenha-te, pois, em merecer a aprovação da tua consciência, pelo bem que pratiques e pela justiça que faças, pela paz que entesoures e pela tarefa que realizes. Porquanto, se te devotas ao serviço da perfeição em ti mesmo, primeiramente, perceberás no que tange ao aprimoramento dos outros, que seja onde for e com quem for, a bondade de Deus fará o resto, né? Então, vamos fazer da nossa caminhada uma caminhada de semeadores. A gente semeia e Deus, vendo a nossa boa vontade de semear, ele vai lá e fecunda a semente para que a semente se desenvolva e brote. Eu falava muito para uma amiga minha que tinha problema com o filho, e ela fez tudo o que ela pôde por este filho. E eu dizia, amiga, o dia que o teu filho despertar para a realidade que ele se lembrar de tudo que você fez por ele, e ele tomar consciência de que ele precisa mudar, de que ele precisa fazer jus à mãe que ele teve. As flores que vão desabrochar no coração do seu filho são as sementes que você plantou. Pode não ser nessa encarnação, pode ser na próxima, ou na outra, mas o dia que essas sementes se tornarem flores, será o resultado do teu trabalho. Estará lá a sua assinatura. Esta obra é feita por fulana de tal. Esta é a obra do fulana de tal. Assim, porque nós somos, né, os autores de todas as nossas obras. Então, que as nossas boas obras possam trazer a nossa assinatura, porque isso vai nos servir de alento, de ajuda, no momento em que nós atravessarmos o grande rio
da vida material para o plano espiritual. Não haverá, né, necessidade de queimar resíduos tóxicos nos planos de escuridão e nos umbrais. Seremos carregados nos braços por esses benfeitores amigos que vê o nosso esforço. Muitas coisas nós não vamos superar, mas Kardec mesmo diz, reconhece-se o bom espírito pelo esforço que faz em domar suas más inclinações. Então, não é porque aquele que conseguiu, mas é aquele que está lutando para conseguir. Então, quando nós dormirmos e acordarmos no outro lado da vida, e a gente tendo uma determinada consciência, uma determinada ajuda, e a gente já levanta já com vontade de trabalhar. O que é que tem aí para eu fazer? O que é que eu tenho? Qual é a sala? Qual é o professor? Qual é o instrutor que vai me ajudar neste primeiro momento? Né? Então, queremos despertar assim, esperando de mãos dadas com aqueles que nos... Eu ouvi tua voz, teu falar me encantou, consegui caminhar e saber onde vou. Eis-me aqui, minha dor serenou. Eu ouvi tua voz, teu falar me encantou. Consegui caminhar e saber onde vou. Eis-me aqui, minha dor serenou. Graças a Deus. Companheiro. A gente tem aqui alguns comentários. Meu amigo de infância. Muita gente te dando boa noite. Bom dia, bom dia. Muita gente te cumprimentando. Desde a Ana Cláudia, que foi a primeira aí a bater o cartão. Muito obrigado, Ana Cláudia. Até toda essa... Pessoal, tem alguns comentários aqui que eu queria te trazer, mas aí eu preciso achar. Só um minutinho. Essa musiquinha é uma música muito significativa. E quem canta ela é o Jorginho, lá do Lar, a irmã Clara, tocava no violão e cantava isso. É uma coisa... Ela vai tão fundo no coração da gente, e eu guardei o final. E eu copiei, eu escutei ela uma vez no mapa, e eu copiei, já procurei tudo, onde eu fui que eu rabisquei a canção, o finalzinho é esse. É lindo. É mesmo o reconhecimento de alguém que estava no caminho errado, e ele ouve o chamado, e a dor serena, né? Algumas pessoas concordando com algo que você falou no meio. A Nilza está te mandando um beijo no coração. Para ela também. Deus abençoe ela. A Marzola está me mandando um abraço fraterno. Muito obrigado, Marzola. Beijo para a Marzola. A Rô Menezes está pedindo desculpa pela ausência dela. E aí a Isabel Marzola está trazendo aqui para a gente, cada pessoa tem uma história de vida que desconhecemos, acerca do que você tinha falado aí. É. A Sônia está te mandando um boa noite. Beijos, beijos. Bom dia. Sônia. Nossa, Sônia. Isso. Sônia do Astrogildo? A Sônia, eu não queria falar Sônia do Astrogildo, porque ele vai acabar brigando comigo, né? Mas se fosse o Astrogildo, seria o Astrogildo da Sônia, né? E a Sônia do Astrogildo está dizendo aqui, você é muito boa nas palestras. Eu também concordo, Sônia. Agora que eu cheguei aqui nos comentários, eu me perdi. Aí a Edna Padini está dizendo aqui, belas palavras, quando plantamos o bem, certamente colhemos belas flores, belos jardins floridos.
Com certeza. E a Carla Eurides, que estava até um pouco sumida, seja bem-vinda, Carla. A perseverança tem que estar sempre junto a nós. Perseverar não é muito fácil, não. É uma qualidade, né? A maioria das pessoas as pessoas hoje têm uma sofreguidão de experimentar, né? Ficam pulando com um macaco de galho em galho, de galho em galho. A gente tem que procurar, né, um caminho, procurar uma meta. Tudo na vida tem que ter um planejamento, tem que ter uma meta, né? A gente tem que traçar prioridade. O que hoje, no que nós estamos vivendo, né, no Brasil e no mundo, tomara que as pessoas aprendam a estabelecer prioridades, né? Quais são as prioridades da nossa vida? As prioridades da nossa vida. Isso, eu estou já na idade provecta, como fala seu Ivan, então eu tenho que aproveitar as coisas boas das pessoas que eu gosto, né? Não estou querendo ir à Europa, mesmo que eu tivesse condições, eu não estou querendo. Né? Eu estou querendo ver as pessoas, estou querendo abraçar as pessoas, já fiz já tenho outro roteiro que já fiz, vou deixar para a próxima, porque eu fiz depois fiz outro, já estava querendo fazer um terceiro. Então, eu fico numa ansiedade, porque o meu tempo não é muito tempo, eu tenho plena clareza disso. Então, há tanta coisa importante que a gente aprende com a doutrina espírita, né? Como é rica essa doutrina nos seus ensinamentos, né? Como a gente pode, a partir de um parágrafozinho do livro, olha aqui, 802, visto que o Espiritismo tem que marcar um progresso da humanidade, por que não apressam os espíritos esse progresso? Por meio de manifestações tão generalizadas e patentes que a convicção penetre até nos mais incrédulos. Aí está espiado assim, pelos espíritos. Desejarias milagres, mas Deus os espalha, mãos cheias diante de vossos passos. E, no entanto, ainda há homens que o negam. Conseguiu, porventura, o próprio Cristo convencer os seus contemporâneos mediante os prodígios que operou? Não conheceis presentemente alguns que negam os fatos mais patentes ocorridos às suas vistas? Não há os que dizem que não acreditaria mesmo que vissem? Não é por meio de prodígios que Deus quer encaminhar os homens. Em sua bondade, ele lhes deixa o mérito de se convencerem pela razão. Né? Porque quando a gente se convence pela razão, a gente não precisa mudar de caminho, a gente acha o caminho certo, a gente tem uma trilha, três caminhos, né? A gente olha qual é a gente vê que vai ser mais difícil, o outro está mais fácil, né? A gente vê à distância algumas coisas belas que nos atraem, e são as ilusões que a filosofia oriental chama de Maia, né? Às vezes tem umas coisas até bonitinhas, assim, nos acenando, vem, aqui é muito divertido, há muita alegria, muita festa, vai cair no abismo, né? Na primeira curva, a gente tibum. E a Arilza Amaro, ela traz uma pergunta aqui para a gente. Ela pergunta se é coerente dizer que os filhas, né, que escolhem seus pais para poder reencarnar. Entendeu? Ela quer saber se isso que eles escolhem? Olha, as escolhas, a gente fala e se prende muito nessa afirmativa de que a gente escolhe as nossas provas. Escolher as provas é uma condição de um espírito que já está com alguma elevação, porque a gente ainda está muito criança para saber escolher as nossas coisas. A gente recebe os pais e as mães que nós precisamos. Às vezes, nós viemos com um adversário do passado para que a gente possa aprender
a se reconciliar. A se reconciliar, né? A gente pode não necessariamente escolher, a gente pode ter uma informação de que, olha, vem numa família assim, 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 tem espíritos afins, tem espíritos adversos, entendeu? Então, eu acho que essa escolha, para o nível que a humanidade ainda vive, porque os próprios livros nos dizem que a humanidade ainda está na infância espiritual, né? Então, a gente não pode afirmar que pode escolher. Agora, quando a gente sai desta existência com comprometimento sério com o pai ou com uma mãe, a gente, às vezes, quando chega lá do outro lado, na preparação para a reencarnação, a gente pode receber como misericórdia, retornar com aquela pessoa com o propósito de retomar, né? Mas a gente sabe que mudar uma pessoa que errou muito nessa encarnação, passar para a próxima já no processo de reabilitação muito avançado, eu acho muito difícil. Um milagre quem faz. Agora, tem os espíritos afins, né? E a gente, às vezes, tem que deixar, ceder uma vez para um outro voltar, outro que ainda não se reconciliou, não se reabilitou diante da consciência. A gente, às vezes, tem que ceder lugar. E a gente espera uma outra oportunidade, que a gente vai se reencontrar, né? Ou como pai, ou como filho, ou como marido, ou de qualquer forma, que a gente vai se reencontrar em algumas das próximas existências. Isso aí não resta a menor dúvida. Agora, essa coisa da escolha é uma coisa muito complexa. A gente não tem essa afirmativa assim, entendeu? A gente sabe que os espíritos estão desencarnando, a grande maioria dos espíritos desencarnam com muitas perturbações, e a gente está analisando genericamente, né, a humanidade. Se Eurípides Barçanufo precisou tomar a iniciativa de construir um hospital para receber espíritas, pessoas que conhecem a obra de Kardec, que conhecem o Evangelho. Espíritas, dirigentes, médiuns, que estavam desencarnando em grandes perturbações. Então, foi criado um hospital específico para receber os espíritas. Imaginem vocês os outros. Então, a gente tem que deixar isso na prateleira da relatividade, muito relativo. Isso, é relativo e tudo vai muito também do que cada um... E tem aqueles galva, espíritos, né, que às vezes nos acompanham, né? Uhum. Pula uma, vem na outra, pula uma, vem na outra. Tem os espíritos que vêm nos acompanhando há séculos, né? São os espíritos afins, são aqueles que vêm para nos dar a sustentação, para a gente não fracassar, para a gente não retroceder, entendeu? Isso. O pessoal está elogiando muito o hino que você cantou. Você concorda com o que eu falei? Concordo, tem alguma coisa para acrescentar? Não, é por aí mesmo. A gente precisa, enquanto encarnados, a gente acredita de verdade que a gente tem que ter controle sobre tudo, e não tem que ter. A gente nem sempre vai ter o real controle, nem sempre Agora, a gente vai ter... uma coisa que a gente sabe até pelo próprio ensinamento da doutrina espírita é que a ligação da mãe e do pai, né, ser pai e ser mãe, é uma coisa tão importante, tão sagrada, a gente pode dizer assim, que a gente pode até chamar de missão. Porque você receber um filho de Deus que vem através de você, para você conduzir ele, educar ele no bom caminho, é uma responsabilidade muito grande. Isso. Então,
a gente fala que você pode ter um espírito muito amigo, muito afinizado com você, que pula no máximo uma encarnação. Porque a gente leva um tempão para conseguir uma encarnação, deve levar agora... quem está desencarnando agora, segundo a informação, vai levar de 400 a 500 anos para conseguir uma oportunidade. E agora, com esses que estão desencarnando abruptamente, quantos vão precisar voltar e nós vamos ter que ficar lá quietinhos, estudando, aprendendo, para dar chance para os nossos irmãos que ainda estão mais atrasadinhos que nós, e tenham chance de vir para essa escola para aprender. E nós vamos ficar lá esperando para quando a gente voltar mais fortalecido, mais convicto dos nossos objetivos, que nós precisamos dar conta das nossas tarefas. E algumas pessoas estão elogiando o hino que você cantou aos pés do monte. A nossa irmã Nana trouxe o nome do hino, eu já disponibilizei aqui o nome para todos, né? E a nossa irmã Isabel Cristina Marzola, que Jesus de Nazaré, Maria Santa e o Supremo Universo do Bem tenham misericórdia das nossas falhas, que consigamos ser pessoas melhores. A Maria Lúcia Gomes, né, que é a nossa Lúcia, não é? É, Lúcia. Giovana, como sempre, nos presenteando. Eu e Solano estamos assistindo. Beijos. Aí a Sônia, que lembrou que eu existo, mandou boa noite para mim. Não mandou só para você, que fique muito claro. Eu também existo. Pergunta para ela se ela está rindo para você ou de você. Pois é. Não pergunta não, porque a Sônia responde. Está rindo para ele ou dele? A nossa irmã Isabel Cristina Marzola, reflexão profunda, irmã Giovana, né? E a Aline Maciel está dizendo que estou encantada com as palavras cheias de luz e amor. Viu, Giovana? Você faz falta, você não pode faltar segunda-feira. A nossa irmã Miriam Tomé, obrigada, querida, pelas palavras. Bom dia. Gigica. Querida Gigica. Quem é Gigica? Gigica é a Miriam. Miriam. Gigica. E como é que ela chega aqui e te chama de Gigica sem a gente saber que Gigica. é Gigica? Olha o tamanho do meu bico que fica para falar de Gigica. Gigica. Eu não tenho boca para falar na isso. divisão, o pessoal chamava de Gigica. Aí a Miriam, em relação a uma coisa que você falou, você ainda vai ficar aqui por muito tempo. Ela disse que está acabando o tempo dela. Isso. A Carla Eurídice, certamente que sim. Então, a senhora pode se preocupar, pode ficar muito tranquila, porque ainda tem muito tempo com a gente. A Marzola está mandando muita saúde para ti. Para nós todos. Isso. A Nana está dizendo que mandou para o meu WhatsApp, eu já recebi. Saúde muito mental, obrigado. né? Oi? Saúde mental, né? Porque Isso. o corpo a gente vai tomando os remedinhos. Isso. Aí a Igara está mandando uma boa noite aqui. Bom dia. Que eles tenham amanhã um dia de muito, muito proveito, de muito aprendizado. A Isabel está falando, concordo com Giovana, nem todas as escolhas podem ser nossas. Por vezes nem sabemos escolher direito. Foi isso mesmo, né? E todas essas informações que a gente tem, que acontece quando a gente reencarna, a gente tem que relativizar muito essas coisas, entendeu? Porque cada caso é um caso, cada caso é um caso, tem que ter muita cautela na hora de externar isso, né? É porque nós temos os compromissos individuais, temos os compromissos coletivos, né? A coletividade, nós temos os compromissos com o país onde nós nos expressamos como espírito imortal. Isso. A gente não nasceu no Brasil à toa, né? Tem um motivo. A Marzola está dizendo que o Aderlei cortou o cabelo. Cortei, Marzola, cortei. Já fiz até uma live com cabelo cortado, né? Já fiz. Na semana passada eu estava de boina, não mostrei a boina porque não nada, e aí cortei. Mas estou vivo ainda.
A Carla Euridice, verdade, receber um filho dos altos é muito sagrado, né? Aí o nosso irmão Luiz Carlos, que sempre nos prestigia, uma ótima noite a todos e obrigado à oradora pela excelente palestra. A Isabel está falando que essa dupla Derlei e Giovana é show, viu? Eu vou querer metade do teu cachê. Tem a Rosana Munhoz, que é assessora aí, ela dá uma ajuda para ele. A Aline Maciel e tem a Ivanilde, que está ali na sustentação, porque ela fica ali quietinha, só em recolhimento, orando, dando sustentação para a gente, porque a gente precisa de, tanto eu e como eles, a gente precisa estar numa sintonia, né, alinhadinhos, e está sendo muito bom, porque quando a gente voltar ao trabalho normal, a gente vai estar, a casa vai estar numa afinidade que eu acho que vai ser muito bom trabalhar. Isso. A Aline Maciel está dizendo que é a primeira vez com vocês. Sou de Nova Iguaçu. Muitíssimo bem-vindo, Aline. A casa está aberta e Maria Madalena recebe de braços abertos. Se algum deles vier nos visitar uma noite de sexta-feira, vai ser uma alegria muito grande para nós. Com certeza. Aí, a Isabel Cristina Marzola, que já tinha dado boa noite para a Giovana, boa noite para o Aderlei, lembrou que existe aqui mais uma figura ilustre, que bem provavelmente é a mais ilustre das figuras, que é a Rosana Munhoz. Então, ela está mandando um abraço fraterno também para a nossa irmã Rosana Munhoz. Né? E ainda sem a Ivanilde, eu não poderia estar aqui, porque a Ivanilde me carrega para casa. Não, aí agora a Isabel Cristina Marzola se tocou. E tem mais alguém aqui. Somos um quarteto. E aí mandou um boa noite para Ivanilde, viu, Ivanilde? Está mandando boa noite para você, um abraço fraterno. Está dizendo que no Dia das Crianças, que cada um toca um instrumento. E para fechar, para a gente encerrar, a Márcia Cristina Correia Sabá. Márcia, você está sumida, Márcia. Vamos cantar. Aparece mais vezes, por favor. Cantar as nossas musiquinhas. Você é bem-vinda. Aí a Márcia está dizendo, perdi, que pena. Aí a gente tem que falar para essas pessoas, que é sempre muito importante isso, que tudo que é feito aqui fica registrado. Então, se antes de eu dormir eu fizer uma prece, se eu pedir para acessar, eu vou ter acesso a tudo isso mais uma vez durante no Conselho, antiga USERJ, eu não sei se ela ainda está lá, tinha uma companheira, Darcy, antiga também de doutrina. Ela, quando fazia palestras, ela dava até logo, porque ela marcava encontro para as 5 horas da manhã, 4 horas da manhã, nós nos encontrávamos. Eu sempre lembro disso, que a gente possa se encontrar, né? O espírito não ficar perturbado, indo para lugares que não deve, né? E a gente não pode esquecer que quem não quiser acessar pela espiritualidade, fica tudo gravado no Facebook. E o nosso irmão Pedro, que tem trabalhado ativamente com a gente, muitíssimo obrigado, Pedro, né, que é o filho da nossa querida Cristina, junto com o Ismar, né, porque se a gente falar só o Pedro e não falar a Cristina e o Ismar, a gente vai apanhar. Então, o Pedro, logo amanhã, ele coloca isso da gente no YouTube. Ele tem feito aí um trabalho muito bonito. O Pedro é um rapazinho que está sempre ali, de bigodinho, meio cabeludinho. Tem muita gente nova. Tem muita gente nova na garoto, eu vejo. Mas, beleza. Então, a Márcia está dizendo que bem-vinda, o povo aqui é muito legal, está falando lá com a Aline, né? Uhum. O Manuel, que também não tinha aparecido, apareceu. Gratidão por esse momento de profundas reflexões. E o nosso horário está acabando. Está acabando. Então, vamos cantar a nossa canção. Agradecer, gratidão a Deus, sempre homenageando a nossa
querida Sônia, que puxa o coral às terças-feiras, Com certeza. e a Quanta Luz, fica como prece de encerramento, né? Uhum. Agradecemos, Senhor, Senhor, estes momentos de paz, nós te sentimos aqui, em vibrações fraternais, na estrada da vida, conduz-nos ao bem, na alegria e na dor. Seja o amor nossa bandeira de luz, amado Mestre Jesus, Jesus. Seja o amor nossa bandeira de luz, amado Mestre Jesus. Graças a Deus. Quanta luz neste ambiente, descendo sobre nós, vibrando em nossa mente. Quanta luz, quando assim prece, como a alma cresce aos olhos de Jesus. Quanta luz, pois em oração a voz do Mestre fala ao nosso coração. Quanta luz descendo sobre nós, quanta luz, quanta luz. Vamos em paz, que Jesus nos abençoe. Graças a Deus. Graças a Deus, que assim seja.